Oiê, estamos aqui hoje com o mega profissional Lucas Welles, não é isso? Sim. Ele que é terapeuta sistêmica, maravilhoso, constelação. E aí, vocês sabem o que é constelação? Sabem o que o Lucas trabalha? E é isso que ele vai dividir com todos nós hoje, porque eu tenho certeza que tem muita dúvida. Prazer ter você aqui hoje, tá? Obrigado, Gabi, pela oportunidade. Fiquei feliz com o convite, né? E eu sempre digo que essa é uma pergunta difícil. O que é constelação? E eu também explico por que é difícil responder isso. Porque a constelação é um movimento interno, né? É um movimento que a gente sai do racional, a gente sai da cabeça e a gente vem para dentro. E isso hoje é muito difícil, né? Porque a gente quer entender por A mais B e muitas coisas não são assim. Não existe um eu, né? Existe um nós e tudo está conectado. Então a constelação é uma ferramenta terapêutica, né? Onde a gente pode olhar para aquilo que nós trazemos e que muitas vezes nós não temos consciência. Muito bacana e assim, surge muita dúvida mesmo. Eu mesmo, gente, já fiz com ele, me ajudou pra caramba, vocês não têm noção. E pode, né? Vem ajudando muita gente, graças a Deus. Lucas, conta pra nós o que é a constelação, o porquê do Lucas hoje escolher e trabalhar com a constelação. A formação, porque tem uma mega formação para você poder, né, trabalhar com isso hoje. Sim. E a constelação, hoje eu digo que ela mudou a minha vida, né? Por isso que eu acredito que o meu trabalho tem tanta força, porque eu aplico aquilo que eu apliquei na minha própria vida. Eu estive à frente de uma escola por 7 anos, coordenando, trabalhando com pais, com crianças, e assim eu conheci a educação sistêmica, que é o trabalho da constelação nas escolas, com as crianças, com os professores. Então eu fiz a minha primeira formação e eu comecei a atender crianças. Então eu sempre dizia, as crianças só estão vindo me contar o que está acontecendo em casa com os pais. Mas eu não tinha essa formação para atender pais, eu não era psicólogo, né? Minha primeira formação foi letras, então eu busquei a formação em constelação familiar. Tive o privilégio de estudar na Alemanha com Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar. Hoje ele já faleceu, né? Mas tive essa oportunidade, fui 3 vezes para a Alemanha, fiquei 3 anos, depois consegui também para o México. Então existe uma formação, é um trabalho muito sério, às vezes tem muitos boatos, muitas dúvidas, assim, existem crenças limitantes a respeito da constelação, mas existe uma formação e é tudo trabalhado com muito respeito. Uma mega formação, né, gente? Olha todo esse processo. Sim. Então, depois que eu fiz essa formação, que eu comecei a atender os pais, as crianças, eu precisei abrir mão, né, da escola e hoje eu dedico meu trabalho só à minha clínica, que é o Raízes Espaço Terapêutico, onde você frequenta, né? Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa que também trabalha comigo. Então, a constelação familiar mudou a minha vida através disso, inclusive profissionalmente. Lucas, e aí crianças, adolescentes, adultos, todo mundo pode fazer a constelação? Sim, é claro que com as crianças é um trabalho um pouco mais lento, né, digamos assim, porque a gente trabalha de forma mais lúdica até a gente chegar onde precisa. Com adulto a gente já pode olhar mais rápido, já pode ser mais direto, né, mas é um trabalho para crianças, para adolescentes, para adultos, né, e eu falo que a constelação familiar é como se ela descortinasse o nosso olhar. É quando você tem um problema, quando você está em um emaranhado, é muito difícil você perceber. Então eu escuto muitas pessoas falando, Lucas, através da constelação é como se eu pudesse enxergar de fora, né? Então a constelação ela vem para trazer à luz aquilo que está oculto, aquilo que está no nosso inconsciente, aquilo que nós trazemos, que muitas vezes não é nosso, o que a gente pode trazer do pai, da mãe, de um ancestral, né? Porque a gente diz muito da nossa lealdade. Nós somos leais aos nossos pais, a quem veio antes, né? Então, querendo ou não. Sim, é um movimento totalmente inconsciente. É quando a gente brinca, né? Ai, minha mãe grita demais, e você? Ai, eu grito pior que ela. Quando eu vi, eu já fiz. E eu não sei explicar por que isso acontece. Exatamente por amor, né? Por amor, nós somos capazes de tudo. E existem 2 tipos de amor. Um amor que cura e um amor que adoece. E é esse amor que adoece que faz a gente acabar
estando em dinâmicas pesadas, de escassez, de dor. Se a minha mãe não pôde se relacionar, como eu posso ter um relacionamento? Se o meu pai não teve sucesso, como eu posso ser próspero, né? Isso vai atingindo lá na frente. Sim, por lealdade eu abro mão de ser feliz. Eu abro mão de viver uma vida leve. E se eu não me curo disso, os meus filhos, que vão ser também leais a mim, eles vão repetir essa história. É muito pesado, né? Quando você Sim. escuta isso, gente. E tem uma frase do Bert Helling que ele diz: quem não conhece a sua própria história tende a repeti-la. Então, independente se é na constelação, se é na terapia, não importa a linha, não importa a abordagem, a gente precisa olhar para a nossa história, a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento nos dá essa oportunidade de fazer diferente, da gente não ficar preso em padrões, em emaranhados que muitas vezes não são nossos. Lucas, você colocou um ponto aí que eu achei legal. Hoje já está tendo a constelação familiar nas escolas. Eu particularmente vejo isso muito positivo. Algo que você ressaltou e que chama muita atenção. Você, né, era formado em letras? Sim. O comportamento da criança, né, você ali já teve aquela curiosidade, aquele olhar diferente, porque refletia o que os pais eram em casa, o que eles estavam vivenciando. Olha o quanto isso é forte. É necessário a gente falar sobre isso, porque é um reflexo, não só, como você falou, de vidas, de pessoas, de familiar, mas principalmente o meio que a criança está vivendo hoje. Ela, né, o comportamento dela, ela vai passar para frente, e principalmente um lugar onde ela passa a maior parte do tempo, que é a escola. Então, colocar hoje a constelação familiar na escola é muito positivo. E o que eu pude perceber muitas vezes, a criança ela não estava doente, ela não tinha um problema, mas ela precisava ter um comportamento difícil. Quando eu tinha um comportamento difícil, eu fazia com que os meus pais olhassem para mim. A partir do momento que eu sou o problema, os meus pais deixam de brigar, eles deixam de ter problema na relação e eles vão passar a olhar para mim. É o movimento do filho tentar salvar os próprios pais, né? Foquem em mim, eu me coloco como um problema para que vocês não tenham problemas, né? Então, às vezes, não é nem só a repetição do comportamento do pai ou da mãe, né? Mas é o movimento de tentar unir esse casal que muitas vezes pode não estar bem. Se é negativo ou não, mas olhem para mim, Sim. Eu estou aqui. E igual, então a questão até da adaptação na escola, eu sempre falava, gente, não é a criança que não adapta a escola, né? São os pais que muitas vezes não dão permissão para as crianças ficarem na escola. Então, às vezes os pais chegavam e diziam, olha, qualquer coisa você me liga, tá? Eu busco, eu vou ficar aqui de fora, eu tô dentro do carro. Então a criança percebe, se eu não tenho permissão para ficar na escola, se os meus pais não ficam bem, eu não posso estar aqui. Então ela vai morder no coleguinha, ela vai brigar, ela vai chorar. Isso é uma tentativa de que os meus pais venham e se eles me buscam, se eles estão próximos de mim, eles vão ficar bem. Então, assim, as crianças, gente, elas são extremamente amorosas e elas estão dispostas a tudo pelos pais. Então, assim, a constelação, gente, eu sou suspeito para falar, mas é maravilhoso, porque a gente percebe quais são as dinâmicas que estão atuando nas relações de forma profunda, porque às vezes a gente olha muito superficial, né? E às vezes, eu sempre digo, às vezes a gente acha que é uma questão com a mãe, muitas vezes é uma questão com o pai. A gente tem que sair desse superficial e tentar olhar mais profundo, né? Achar que sabe da onde está o erro. Sim. E aí a questão até de buscar ajuda, né? Que eu tenho falado muito sobre isso. A gente precisa ter essa humildade, né? Para reconhecer, eu não estou conseguindo, eu não estou sabendo para onde eu estou olhando, eu não estou compreendendo por que eu estou assim. E a gente foi educado, a gente foi criado, a gente vive numa sociedade que nos cobra isso o tempo todo, né? A perfeição, o dar conta. Lucas, hoje, igual você deixou aí, buscar ajuda, né? Hoje temos vários profissionais, graças a Deus, psicólogos, terapias, psiquiatras, cada um com a sua particularidade, claro. Sim. Hoje, o que a constelação ela trabalha mesmo? O psicólogo, né, se eu estiver errado, até possa me corrigir, ele ouve mais, tem umas já terapias que são mais exatas. A constelação, ela te escuta, você vai lá, você compartilha o que você está vivendo, o que você está passando. A constelação, ela consegue te dar um meio, um rumo para se seguir? Eu sempre digo que a constelação é como se fosse uma lamparina. Ela clareia para que você possa
enxergar. E através disso eu começo a perceber em que, onde, com quem que eu preciso mudar a minha postura, né? A partir do momento que eu mudo a minha postura, isso vai atingir o meu marido, isso vai atingir o meu pai, isso vai atingir o meu filho, porque muitas vezes a gente pensa que na ajuda eu tenho que levar as pessoas, né? Eu vim, fiz uma constelação, eu fiz o atendimento, eu estou fazendo um acompanhamento, meu marido tem que vir, senão nós não vamos conseguir melhorar. E não se trata disso. Então a constelação, ela traz com muita clareza com que postura você deve seguir para que as coisas possam ser diferentes, né? Até porque a gente não consegue mudar todo mundo. Sim. Então eu não consegui mudar, mas espera aí, o que eu posso ir fazendo? O que eu posso mudar? E o Bert também tem uma frase que ele dizia, né? A solução, ela requer coragem da gente olhar para a realidade. Então, assim, a constelação é como se ela escancarasse mesmo. Olha, você está dessa forma e assim não vai fluir. Então, se de repente a gente fizer dessa outra forma, então através da terapia sistêmica, da constelação, nós conseguimos aconselhar uma nova postura para a gente ver como que vai ser esse movimento na sua vida. E eu sempre falo, nós não somos donos da verdade, né? Mas experimenta e vamos ver como que isso vai fluir na sua vida, né? E começa a fluir, você não quer largar. Sim. Lucas. Então, Pode falar. até por isso que as pessoas falam, nossa, parece mágica, né? É algo transformador, mas se trata do essencial, e o essencial é muito simples. Às vezes eu tô queixando de um marido que ele não faz nada, mas muitas vezes eu não olho para minha postura, que eu não permito que ele faça. Eu sendo muito boa, né, como mulher, eu faço tudo, eu busco as crianças na escola, eu faço almoço, eu cuido da casa e de repente esse marido, ele não precisa fazer nada. Por que ele não é bom? Não, porque eu não permito, né? Tô dando só exemplos, mas é bem mais profundo que isso, mas uma mudança de postura, às vezes resolve tudo. Lucas, uma dúvida que eu já tive e que acho que muita gente tem. A constelação, ela tá ligada à religião? Não, a constelação não tem envolvimento nenhum com a religião. E é até legal entrar nesse assunto, porque nós temos também, além do atendimento individual, a constelação em grupo. E o que é a constelação em grupo? Você pode vir trazer um assunto, um problema e um incômodo, e através das pessoas como representantes, nós vamos colocar essa questão. E através do seu campo, através do seu sistema familiar, através da leitura desses representantes, a gente pode perceber a nossa própria postura. Então é fantástico. Gabi vem com uma questão, eu coloco um representante para você e de repente você pode olhar para você mesmo através desse representante. E às vezes você vai dizer, não, mas eu não faço isso. Não, mas isso não é assim. Ou muitas vezes eu posso dizer, poxa, eu tô fazendo assim e eu tô vendo que não é legal. No fundo mesmo, né? Aquilo ali me Então, às vezes, quando vem essa questão da religião, mas o que é isso? Por que ela tá tão parecida comigo? Por que essa representação é tão fiel? Então é espiritismo. Então tá tendo incorporação, né? Então, às vezes, as pessoas fazem essa leitura equivocada por não compreender. Se a gente tiver que aproximar um pouco de uma explicação mais racional, nós poderíamos falar da física quântica, nós poderíamos falar do campo morfogenético. Então, assim, é um trabalho muito profundo. E aí, às vezes, se torna polêmico, né? Porque aquilo que é pouco conhecido, aquilo que às vezes foge do padrão, causa mesmo esse estranhamento, né? Então, às vezes, as pessoas entram em contato, né? Eu quero fazer a constelação, mas me explica. Eu falo, olha, eu não vou te explicar. Se eu não vou, eu não vou te explicar. Vem para você vivenciar. Então é uma terapia vivencial. Não existe uma teoria. É claro que a gente tem as 3 leis, né, que o Bert trouxe para nós, que eu posso até falar um pouquinho sobre elas. Só que é um trabalho que você vai experienciar. Lucas, fui ali, vivenciei, igual você falou. Tem gente que quer saber primeiro antes de ir e viver aquilo ali. Fui. Tem muita gente que de forma positiva, gostei, melhorei, evoluí. Deixa eu voltar. Tem aquelas pessoas também que não estão preparadas para a verdade. Sim. Não gostei do profissional, toma raiva, não quero mais voltar. Na verdade, aquilo se refere a ela mesma, igual você falou. Em não aceitar, eu preciso de ajuda, ou não é possível que eu estou tão ruim dessa forma.
E eu digo, não existem pessoas difíceis, existem pessoas adoecidas. Então tem uma outra frase que eu levo muito comigo: quem realmente ajuda, não julga. Então eu faço o trabalho, independente se você gostou ou não, eu dou permissão para isso atuar em você e eu deixo isso com você. Muitas pessoas voltam depois de muito tempo dizendo: Lucas, depois de um tempo eu compreendi. Então as pessoas, elas precisam também ter esse tempo, né? E uma frase também, gente, nem tudo é para todos. Tem algumas pessoas que elas não vão gostar, aquilo vai tocar elas de uma outra forma, elas vão fazer interpretações equivocadas, elas vão para o racional. Quem mais vai ter mais dificuldade com a ajuda? As pessoas que são racionais, porque elas querem entender por A mais B, e não se trata disso. Mas aí já não é nem só com a constelação, por religião mesmo. A gente vê uma troca de religião. Era católica porque meus pais eram, mas eu quero experimentar outra religião, aquilo. Vai vivenciando outras coisas, outras pessoas. Sim. E nós somos livres, né? Então, como eu disse, experimenta, coloca em prática se você sentir que deve e vamos ver se isso traz um resultado. Se trouxer um resultado positivo, você pode manter. Se não, você é livre também para não seguir com isso, né? E é claro que precisa haver um bom senso onde eu busco essa ajuda, né? Com quem eu busco essa ajuda, porque muitas vezes a gente encontra pessoas assim, vulneráveis, e quando a pessoa está adoecida, quando ela precisa de ajuda, ela também está disposta a tudo. Então eu brinco, se você chegar para mim, doente, numa situação difícil, onde você fala: Lucas, você é a minha única solução, e eu digo para você: Gabi, você tem que ir no cemitério meia-noite acender 6 velas. Você vai, porque você está assim, disposta a tudo para se curar. Então a gente tem que ter esse bom senso, porque eu, como profissional, eu vejo assim algumas posturas equivocadas, né? E isso acaba tendo dificuldade no nosso trabalho, porque aí cria esses preconceitos, esses julgamentos, e realmente tem alguns atendimentos que não condizem com a abordagem, né? Não só da constelação, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque quando eu presto uma ajuda, isso também está conectado a mim, né? Isso não fica só com o paciente. Então é muito sério o trabalho de ajudar, né? E é isso, igual você colocou aí, né? Uma grande formação para hoje você atuar dessa forma. Então, saber realmente o profissional que você está ali confiando a sua vida, a sua dor, Sim. que realmente é muito importante. E saber, o profissional também, eu digo que a gente precisa saber até onde a gente pode ir com o paciente, né? E o paciente sente também até onde eu posso buscar ajuda, né? Essa sessão foi suficiente, igual as pessoas dizem, eu tenho que voltar, é um processo, é contínuo. Eu sempre digo, se você sentir que você precisa, você pode voltar. E esse processo faz parte da cura, da melhora, né? Eu mesmo conheci a constelação com o Lucas, me ajudou pra caramba, mas realmente, o primeiro contato que eu tive com o Lucas, gente, a vontade era de não vou ouvir nada, não faz sentido, eu nunca mais fiz aqui. E aí você se vê lá depois de um bom tempo, você começa a pensar em casa, faz sentido. Na maioria das vezes, a gente sabe o que é o problema, a gente não tem coragem de assumir. Porque às vezes não, a maioria das vezes não é positivo, é por isso que tá buscando ajuda. Né? É por não estar legal que eu estou procurando ajuda. E a gente não se aceita. Mas quando se aceita também, fala, eu preciso, agora é meu limite, e eu preciso de ajuda, é libertador também. E essa questão da solução, por que às vezes ela é muito difícil? Porque eu estou no emaranhado, eu estou na dor, eu estou na doença, eu estou no problema por amor a alguém do meu sistema. Então, se eu me curo, é como se eu deixasse de perder o meu pertencimento. Então, peraí, se eu me curar, se eu for feliz, se eu for próspero, eu vou deixar de pertencer à minha família. Então, eu escolho ficar na dor para ser um deles, né? Então a solução ela é difícil também. Ser a ovelha negra da família, o que é a ovelha negra? Não é a problemática do sistema, mas é aquela mais curada, né? Aquela que conseguiu buscar ajuda, aquela que se atreveu a fazer diferente. E aí a gente vai para essa má consciência, mas será que eu posso fazer isso mesmo? Isso é certo? Como eu vou ser feliz se ninguém é? Como eu vou ter um relacionamento se ninguém teve? Lucas, você colocou uma questão aí que me chamou atenção, até porque eu vivenciei isso. O amor, né?
nem sempre é o amor positivo. Eu, particularmente, quem me acompanha aí sabe, né, o apego que eu tenho, assim, enorme pelos meus filhos, foi um dos motivos que eu procurei ajuda, né, na constelação, como em outros profissionais também, e que foi libertador. Por quê? Aquele amor que sufocava. Então, assim, eu não deixava com ninguém, aquele excesso é eu, 24 horas, eu não tinha vida, mas eu achava que aquilo era positivo, porque aquilo é amor. Até um dia, né, que foi muito forte, né, ouvir de um profissional. Gente, o amor nem sempre é um amor positivo. O excesso também. A falta faz muita falta, destrói, mas o excesso também, gente, vocês não têm noção o estrago que faz, né, Lucas? Sim. E com as crianças, isso também se torna um peso, né? Quando elas recebem demais, quando elas percebem que a mãe vive em função delas. Quando esses filhos crescerem, como que eles vão para a vida, né? Se a nossa mãe viveu em função de nós, nós precisamos ficar. Então isso compromete o futuro das crianças, né? Como que eles vão se casar? Como que eles vão estudar fora, né? Nós não podemos ir, nós somos os companheiros da mamãe porque ela viveu em função de nós. E nesse movimento aí da gente dar muito, às vezes existem compensações, né, Gabi? Se eu não tive, eu vou ter uma tendência a dar para os meus filhos o que eu mesma não recebi. Então a gente precisa lembrar, o verdadeiro amor, ele não faz isso, né? O verdadeiro amor solta, o verdadeiro amor deixa o outro livre para a vida. Mas aceitar isso e entender, gente, eu achava que eu tinha. E assim, eu perdi minha mãe, eu tinha 4 anos de idade, né? Como muitos aí já sabem, eu perdi minha mãe, eu tinha 4 anos de idade. Meu pai me abandonou, eu sou adotiva. Então assim, eu achava assim, meu Deus, agora meus filhos são meus, é isso aqui. Tudo que eu não tive, eu quero dar, eu quero fazer, aquele excesso. Mas sempre foi pensando que eu estava acertando como mãe. Eu achava que aquele amor, e não era, né? Chegou um ponto que eu, né? Peraí, minha filha não vai calçar um sapato sozinha, porque eu não deixo. E aí? Sufocando eles, aquele apego, eu tinha apego com eles e consequentemente eles, né, de dormir junto comigo, de nunca ir para um quarto, de não querer sair e dormir na casa de ninguém, porque eu fazia isso, achando que estava acertando, achando que isso era amor demais. Sim, e nesse movimento onde você diz, eu perdi a minha mãe com 4 anos, então eu precisei dar conta sozinha. E nesse dar conta sozinha, a gente cresce se cobrando, né? Eu tenho que ser boa. E não vai ser só enquanto mãe, né? Eu garanto que você se cobra muito enquanto profissional, né? Mãe é só um detalhe. Então, nesse movimento onde a gente perde a mãe muito cedo, onde a gente precisa dar conta sozinho, nós vamos ter uma tendência a nos cobrar muito, né? Essa excelência a todo preço, né? E algo que eu quero deixar aqui, realmente, até minha gratidão. Cresci muitos anos com esse peso do meu pai. O porquê que alguém abandona uma criança de 4 anos? A gente cresce achando o pai e a mãe tem que estar junto. E durante muitos anos, né, o que muitos me acompanham aí, já contei algumas vezes a minha história. Ele não podia ter ido, ele não podia ter largado uma criança de 4 anos. E eu consegui, né, depois de uma ajuda, foi fundamental a entender que aquilo pertence a ele. Aquela dúvida, por que foi, por que largou, por que seguiu outro caminho, era dele, não era da Gabi mais. Só que durante muitos anos você cresce meio que presa àquilo. E é libertador, gente, as coisas fluíram depois que eu entendi que aquilo não era meu, aquele peso não era meu. Aquela dor da minha mãe ter partido não era minha. Eu tenho certeza que ela, como mãe, não queria ter largado uma criança pequena. Então, você liberta e sua vida passa a ter sentido. E depois, gente, foi quando eu consegui dar o perdão ao meu pai. Coisa que eu achei que nunca fosse acontecer. Há 3 anos atrás, eu fui atrás dele, né? E, gente, então faz muito sentido, gente. Um profissional do seu lado, gente, é maravilhoso. Então, eu pude ir atrás do meu pai, eu pude ir lá sem peso nenhum. Por que me largou? Não me interessa. Mas eu estou aqui, eu sou sua filha, seus netos estão aqui e pronto. Gente, quem ganha é a gente. Então, aquela dor que eu carreguei, por que eu carreguei ela por muitos anos? Ela não era minha. E nesse movimento, quando você fala do perdão, é legal a gente dizer que perdoar nem sempre é conviver,
não é chamar para churrasco, não é tocar campainha, mas o que realmente é o perdão? É permitir que o outro volte a fazer parte. Então, nesse movimento através da constelação, o que você fez? Eu dou um lugar para o meu pai, no meu coração, e eu concordo com a minha história do jeito que ela foi. O meu pai fez o que ele deu conta. E agora eu, como adulta, assumo as rédeas da minha vida. Porque muitas vezes nós estamos carregando a dor da criança, né? Então, quando você chega queixando, meu pai não fez isso, meu pai me abandonou, meu pai não foi bom o suficiente, quem está dizendo isso? A Gabi criança ou a Gabi adulta, né? Então, a gente faz esse trabalho de ressignificar também. E um dos grandes movimentos para a vida, gente, em qualquer questão, seja ela qual for, dê um lugar para os seus pais no seu coração, reconheça que eles te deram o essencial, a vida. A partir do momento que nós estamos vivos, a gente consegue sim buscar a nossa independência, a gente consegue ser feliz, mas enquanto eu julgo, enquanto eu condeno os meus pais, a nossa vida ela não segue de forma leve, nós não prosperamos. Os nossos pais são o nosso fermento para a vida. Lucas, gostaria imensamente de agradecer por você estar aqui hoje e dividir tanto conhecimento. Obrigada de coração. Eu que agradeço pelo convite. Vou te dar agora um presente, uma lembrancinha, um abraço, obrigada, viu? Por presença.